Neste vídeo eu quero te falar sobre um momento muito especial dentro dos ensinamentos dos Mestres Ascensos, a Carta ao Conselho do Karma. E além de explicar o significado dessa prática, eu também vou compartilhar uma forma simples de escrever a sua própria carta. Olá, meu nome é Roberta Lima, bem-vindos a Violeta Púrpura Rosa. Segundo os ensinamentos, os Senhores do Karma se reúnem 2 vezes por ano, para analisar as petições da humanidade e conceder dispensações de auxílio espiritual. Essas reuniões acontecem nos dias 4 de julho e 31 de dezembro. Por isso, os períodos que antecedem essas datas são considerados momentos especialmente favoráveis para escrever a nossa carta. Mas antes de falar sobre como fazer isso, eu gostaria de refletir contigo sobre algo. Quando foi a última vez que tu parou para analisar sinceramente a tua vida, para olhar para os últimos 6 meses? As escolhas que fez, as lições que aprendeu, as oportunidades que aproveitou e também aquelas que deixou passar. Muitas vezes seguimos tão ocupados que não percebemos o quanto crescemos, o quanto mudamos ou aquilo que ainda precisamos transformar. E é justamente por isso que a Carta ao Conselho do Karma é tão valiosa. Ela não é apenas uma lista de pedidos, ela é uma oportunidade de olhar para dentro, de agradecer, de corrigir rumos, de renovar compromissos e de pedir auxílio para o próximo ciclo da nossa jornada. Entre todas as mensagens dos mestres sobre esse tema, uma das que mais me toca é um conselho de Elmória, que sugere que peçamos a oportunidade de compensar o tempo perdido. Eu acho essa ideia profundamente libertadora, porque todos nós temos momentos em que pensamos: eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter sido mais disciplinado, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que recebi. Mas os mestres não nos convidam a permanecer presos no passado. Eles nos convidam a recomeçar, a transformar arrependimento em aprendizado e aprendizado em ação. Agora talvez você esteja se perguntando: como escrever a Carta ao Conselho do Karma? A boa notícia é que não existe uma fórmula rígida. O mais importante é a sinceridade, mas os ensinamentos oferecem algumas orientações que podem ajudar. Se possível, escreva sua carta à mão. Escolha um momento tranquilo, faça uma oração, conecte-se com a sua presença divina e então comece. Você pode iniciar invocando a lei do perdão. Reconheça os erros que deseja corrigir. Peça perdão pelas transgressões conscientes e inconscientes das leis de Deus. Peça a oportunidade de reparar aquilo que precisa ser reparado. Em seguida, agradeça. Agradeça pelas bênçãos recebidas, pelas lições aprendidas, pelas portas que se abriram, pelas proteções invisíveis, pelas oportunidades que chegaram ao longo dos últimos meses e depois apresente os seus pedidos. Você pode pedir orientação para a sua vida, proteção para a sua família, discernimento para tomar decisões, ajuda para cumprir a sua missão, libertação de padrões negativos, cura, abundância divina ou qualquer outra necessidade legítima do seu coração. Os mestres também recomendam que ampliemos a nossa visão além dos assuntos pessoais. Por isso, você pode incluir pedidos por todos os portadores de luz. Pode e deve. Pela sua comunidade espiritual, pela sua cidade, pela sua nação, pelos governantes, pela humanidade e por todas as almas que necessitam de auxílio espiritual. Depois disso, você pode oferecer o seu serviço à luz. Essa é uma parte muito bonita da carta, porque ela nos lembra que a vida espiritual não é apenas receber, também é contribuir. Você pode oferecer mais decretos, algumas orações diárias, uma novena, mais chama violeta, um trabalho voluntário, ou o esforço sincero para abandonar algum hábito negativo. Mas existe uma orientação muito importante aqui. Ofereça apenas aquilo que realmente pode cumprir. É melhor prometer pouco e realizar tudo do que prometer muito e não concluir. A carta é um compromisso da alma e a sinceridade tem mais valor do que grandes promessas. Depois de concluir a sua carta, assine o seu nome completo, consagre em seu altar, faça uma oração pedindo que os anjos levem as suas petições ao Conselho do Karma e então queime a sua carta, com segurança. Muitas pessoas também gostam de fazer uma cópia antes de queimar e guardar na sua Bíblia. Assim podem reler seus pedidos e objetivos durante os meses seguintes, reforçando-os em suas orações e decretos. Algo muito bonito que os mestres nos ensinam é que não estamos sozinhos. A amada mestra Sensa Portia explica que os céus aguardam o nosso chamado, que milhões de anjos estão prontos para ajudar, mas que precisam ser invocados.
Gautama Buda também nos lembra que um único chamado sincero, feito com verdadeira devoção, possui mais poder do que imaginamos. Por isso, nunca subestime uma oração feita com o coração. Nunca subestime um decreto feito com fé. Nunca subestime o poder de uma alma decidida a servir a luz. E por isso também não subestime a importância de fazer essa carta aos mestres ascensos. Se você decidir escrever a sua carta ao Conselho do Karma nesse período, faça isso com sinceridade, com coração. Não se preocupe em escrever bonito, não se preocupe em usar palavras perfeitas, fale com honestidade. Agradeça, reconheça aquilo que deseja transformar, apresente os seus pedidos e reflita sobre quem você deseja se tornar nos próximos meses. Porque no fundo, a carta ao Conselho do Karma não é apenas uma carta, é uma conversa entre a sua alma e os céus, um momento de alinhamento, de renovação, de esperança e de recomeço. Que a luz dos mestres abençoe os seus passos, ilumine as suas escolhas e fortaleça o seu caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.